Fala galera do Move, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Fernandes e hoje nós não estamos aqui nos vídeos, como a gente sempre está lá no nosso canal no YouTube, indicando livros e tal. Hoje nós de fato estamos em aula, é isso mesmo. E eu quero agradecer você que adquiriu o curso de Introdução à Vida e Obra de Paulo. Agradeço mesmo de coração. Eu espero que edifique primeiro a sua espiritualidade, que você possa, a partir daqui desse conteúdo, ter um contato mais próximo com Deus, possa, a partir das lições da vida de Paulo, ser compungido, né, a mudanças pessoais e tirar as grandes lições da vida desse homem tão especial para a história do cristianismo, né? Segundo aspecto também é que você cresça na sua teologia, né? Melhorar o seu conhecimento sobre a pessoa de Paulo, ampliar esse conhecimento. Bom, eu preciso destacar que durante o curso nós não vamos conseguir esgotar de fato todo o conteúdo, mas algumas informações muito básicas sobre Paulo nós nem trouxemos. Aí cabe a pesquisas bem simples que você pode fazer e descobrir as coisas mais basilares da vida de Paulo. Em compensação, trouxemos uma análise muito aprofundada e informações que não são fáceis de serem encontradas aí em qualquer livro. Então, você está recebendo material que é fruto de muita pesquisa, né? De fato, de muita pesquisa, e que traz um adicional, um plus aí para o seu conhecimento sobre a vida de Paulo. Por isso que você fez aí o seu investimento aqui no curso. Vamos lá? Vamos para o slide então e vamos começar nossa primeira aula de hoje. Bom, a primeira aula tem por título Antes de Damasco, ou seja, nós vamos falar um pouquinho da composição de Paulo antes da sua conversão. Bom, nosso primeiro tema, Shaul, um jovem promissor, né? O nome Shaul era uma homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul, tá bom? Bom, o rei Saul era da tribo de Benjamim, onde os judeus de Tarso da Cilícia, né, Tarso na Cilícia, aonde Paulo nasceu, eram oriundos em sua maioria. Olha aqui para mim. Então assim, na cidade de Tarso da Cilícia, era uma cidade romana, a maioria da população era grega, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas havia um grupo de judeus. Esse grupo de judeus, ali estava a família de Paulo. Desse grupo de judeus, a genealogia da maioria desse grupo de judeus era da tribo de Benjamim. Então, o nome Saulo vem porque a família que está em Tarso da Cilícia é de uma linhagem genealógica aí da tribo de Benjamim. O que isso aí é muito importante. Os judeus levam muito em consideração essa linha genealógica, até como modo de vida dos seus indivíduos. Vamos lá, vamos para o slide. Bom, Shaul é o nome hebraico de Saulo, né? Transliterado então para o nosso português aí, Saulo. Então, Shaul transliterado aí é Saulo. Vamos seguindo. Bom, vamos conhecer então Tarso na Cilícia, a cidade de Saulo, tá bom? Começando aí dizendo que Tarso era uma cidade-estado em eminência. Também, na cidade de Saulo, havia uma pujante escola de filosofia grega. Inclusive, essa escola está lá em Gálatas 1,14. Paulo fala da importância dessa formação, ou dessa escola, na sua formação. Bom, a população de Tarso, na Cilícia, era majoritariamente grega. Olha aqui para mim. Bom, esse fato de ter uma população majoritariamente grega influenciou Paulo. Então, isso aqui é um conteúdo a mais. Automaticamente, os gregos gostam muito de reflexões filosóficas, as discussões nas praças, o que os judeus não faziam muito. Mas os judeus também contemplam um grupo muito inteligente, muito sábio. A sabedoria judaica, a interpretação da vida dos judeus, ela é muito diferenciada, isso até hoje. E os gregos também tinham uma forma toda diferenciada de olhar o mundo, de olhar o cosmos, de olhar a vida urbana, a sociedade. Olha só como é que está nascendo Saulo em dois ambientes muito efervescentes para a intelectualidade. Era inevitável que Saulo caminhasse
pelas veredas da intelectualidade, do conhecimento. Era inevitável. Tanto pela sua genealogia, né, pela sua família, tanto pelo ambiente no qual ele estava inserido. Então Tarso na Cilícia estava em eminência, era uma cidade que pensava muito para frente, né? Era uma cidade com aspectos progressistas, de avanço. Ela fazia coisas que outras cidades ainda não faziam, ela pensava coisas ou tinha na sua população criticidade suficiente para avançar, enquanto outras cidades não tinham a mesma percepção. Ok? Vamos lá para o slide. Com famílias romanas e judias dentro dos círculos sociais eminentes, isso mesmo. Lá em Tarso da Cilícia, então, mesmo a maioria sendo grega, as famílias romanas e judias estavam e compunham aí os grandes círculos sociais, os mais importantes. É importante também a gente dizer aqui que essas famílias judias, né, os judeus que estavam lá, estava também a família de Paulo que tinha dinheiro, né? Bom, Saulo era oriundo de uma família judia com cidadania romana e influente nos ambientes intelectuais da cidade. Ele deixa isso muito claro lá em Filipenses 3, 4 e 5 e em Atos 22, 28. Bom, essas duas informações são muito importantes. A cidadania romana foi adquirida pelo pai de Paulo, né? Ele comprou porque ele estava em Tarso da Cilícia para poder ter direito à participação nas decisões comunitárias. Essa cidadania adquirida por ele, né, deu também aos seus filhos, consequentemente a toda a sua família, né? Então Saulo teve pai, teve mãe, né? Agora os irmãos, as pesquisas não apontam com exatidão, mas ele era alguém que tinha dinheiro. Lá na frente, quando Paulo vai dizer assim, olha, eu sei me contentar com o que tenho, sei viver em abastança, mas sei passar necessidade, é bem provável que ele está em mente esse período com os pais, né, que tinham dinheiro, que estavam no círculo social de eminência, tinham destaque na sociedade da cidade de Tarso da Cilícia, né? Os pais vão ter condições financeiras de mandar mais para frente o jovem promissor aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, o maior rabino que os judeus até hoje como um dos mais sábios. Então, eles só puderam fazer isso com Paulo porque eles de fato tinham dinheiro. Ok? Vamos lá para o slide mais uma vez. Seguindo então, agora o nosso tema é o contexto. Saulo em contexto. Olha só o que Charles Dodd diz para nós. Olha que o Charles Dodd escreveu isso em 1978 e olha que curioso, é aqui que aparece o provável nome romano de Paulo. Vamos lá? O Charles Dodd diz assim, ó, ele deve naturalmente ter tido um nome de família romana. Podemos imaginar que esse nome tenha sido Gaio Júlio Paulo ou Guimeu Pompeu Paulo, se quisermos se enquadrar no seu ambiente da sua cidade natal. Tá vendo? Então, Paulo não era só Paulo, havia um sobrenome e provavelmente o nome completo de Paulo, olhando a conjuntura social romana da época e a genealogia de Paulo, poderia ser aí Guimeu Pompeu Paulo ou Gaio Júlio Paulo, tá bom? Vamos seguindo lá, vamos para o nosso próximo tema para a gente não perder tempo na aula de hoje. Nós vamos falar agora da formação intelectual de Saulo. Bom, Saulo de Tarso, né, Saulo, ele é um jovem que, como a gente pôde observar aí durante as nossas pautas anteriores, Saulo, ele já está no ambiente que havia uma tendência de avanço, né? Principalmente na parte intelectual. Mas aos 14 anos, ele é enviado, ele sai de Tarso e ele vai a Jerusalém para completar a sua formação judaica. Ou seja, ele já tinha aprendido, passado pelas escolas romanas, mas agora ele vai para uma formação especificamente judaica com Gamaliel, né? E Gamaliel, que era o maior e mais ilustre rabino da época, era neto de Hilel. Além de Gamaliel ser a maior autoridade intelectual do judaísmo em seus dias, Gamaliel
era conhecido por ser um homem culto, sábio e piedoso. Olha, essas 3 informações, muita atenção aqui. 3 informações muito relevantes sobre Gamaliel: culto, sábio e piedoso. Culto porque Gamaliel discutia não só do judaísmo, mas discutia com outras vertentes, inclusive com a filosofia grega. Outra coisa, Gamaliel era sábio. Provavelmente Gamaliel era um homem muito quieto. Esse título sábio era dado para pessoas muito introspectivas. Gamaliel poderia abrir pouco a boca, mas quando falava com sabedoria. Mas o principal elemento é que Gamaliel era piedoso, ou seja, mesmo sendo um grande doutor da lei do judaísmo, Gamaliel fazia dessa lei não uma lei fria. Ele exercia a sua fé através da lei. Gamaliel tinha a principal escola de fariseus, né? E geralmente fariseu vem para nossa mente como alguém que é falso, um sepulcro caiado, né? O próprio Jesus teve severos embates com os fariseus, mas não é o caso de Gamaliel. Podemos dizer que Gamaliel era um dos raros casos de fariseus que eram bons, né? Bons fariseus, exerciam com honestidade a sua vida piedosa. Beleza? Bom, o que isso tem a ver com Paulo? É que essa piedade que ele vê em Gamaliel, num primeiro momento, é o que alimenta o seu impulso na futura perseguição que ele vai empreender contra os cristãos. Mas é essa piedade também que traz reflexos na conversão de Saulo, lá no caminho de Damasco. Então, há uma relação entre lei e fé com muita profundidade. Quando é para o exercício da espiritualidade, Gamaliel exercia de forma piedosa, fazia o que deveria ser feito. E a mesma coisa aconteceu com Paulo. Quando ele adentrou ao exercício do judaísmo, o fez com todas as suas forças. E quando converte-se ao cristianismo, também se entregou totalmente. Esse aspecto piedoso de Gamaliel é transferido ao jovem Saulo. Essa transferência ao jovem Saulo é bem provável que seja a via condutora para que ele fosse tão rendido ao cristianismo e quisesse tanto viver essa vida piedosa, que ele vai poder dizer: olha, o viver para mim é Cristo, né? O morrer é lucro e o viver para mim é Cristo. De tão profundo que era a espiritualidade de Gamaliel e de quão profundo foram as experiências que Gamaliel transferiu a Saulo e como Saulo quis viver isso aí. Ok? Vamos voltar para os nossos slides então. Bom, vamos falar um pouquinho de Bíblia? Olha só como é que o próprio apóstolo Paulo se observava, né? Como ele fazia sua autoanálise. Ele disse isso ali em Atos 22, 3. Ele diz assim, quanto a mim, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Na verdade, o que ele estava querendo dizer aqui é que nesse período que ele exerceu o judaísmo, e fora, aprendendo Gamaliel e ali em Tarso da Cilícia, ele fez da melhor maneira que ele compreendia fazer. Aliás, esse é um outro detalhe relevante quando vamos estudar Paulo, porque nem ele vive de forma mediana e nem quer que o cristianismo que ele transmita seja mediano. As relações medianas incomodam muito a Paulo, porque ele tem experiências sempre muito profundas. Ele sempre, como eu posso usar uma expressão comum, ele se entrega àquilo, ele fazia aquilo melhor. E também ele não gostava de cristãos que viviam com parcialidade. Essas experiências parciais podem ser também um dos fatores que levaram à crise, né, com o jovem João Marcos, ainda imaturo, né, mas enviado para a missão. Então talvez Paulo tenha olhado assim e falado, ele ainda precisa amadurecer mais, ele se entrega pouco, ele faz pouco, poderia fazer mais. Isso é um outro detalhe, viu gente? Eu estou trazendo esse plus aí para vocês. Quando vamos fazer as nossas leituras hermenêuticas dos textos de Paulo, lembrar sempre disso. Ele
ou é 8 ou é 80, ou ele é preto ou ele é branco, ele nunca é cinza, ele nunca é mediano, ele não concorda com concessões, ele sempre age e gosta de agir com integralidade, ou seja, com todo o ser, ok? Vamos continuar? Vamos para os nossos slides. O surgimento da seita que mudaria Saulo. Bom, seguidores de um judeu, ou seja, Saulo, que também era judeu, agora ele sabe que aparecem esses seguidores de um judeu sem autoridade concedida, ou seja, ele era um judeu que nenhuma das estruturas judaicas ou as clivagens sociais, os grupos sociais do tipo fariseus, essênios, né, saduceus, reconheciam ele, né, começaram a surgir. Então aparecem aí algumas pessoas seguindo um certo judeu. Isso aí começa a incomodar Saulo, ele vai recebendo essas notícias e ele quer descobrir isso aí. Ele também sente-se impulsionado a opor a seita desses seguidores do Galileu. Então ele não só começou a ouvir, mas ele também passou a perseguir, né? A buscar, a ter a oportunidade de ir atrás desses seguidores. Bom, o surgimento desses seguidores do certo judeu, que é Jesus, num primeiro momento não incomodou o Império Romano, mas eles vêm de um crescimento muito avassalador. O cristianismo avançava. E o problema do cristianismo no começo não era muito a sua mensagem, mas era a forma com que ele adquiria para si adeptos, pessoas que passaram a seguir o cristianismo. E essa entrega ao cristianismo é o que começa a assustar o Império Romano. O Império Romano, então, passa a se opor. Vamos lá, voltamos para o nosso slide, vamos falar aí no nosso último tópico. Então, Paulo, ele recebe a autoridade do Império Romano e de judeus também, do Sinédrio, para iniciar uma implacável perseguição. Bom, a implacável perseguição, ela é muito do coração de Paulo. Porque, como ele disse, e lemos ali em Atos, no nosso slide do Bíblia em Foco, que ele era zelador de Deus, ele se viu na obrigação de atuar diretamente contra esse grupo que estava aparecendo. Havia, então, um interesse, tanto de judeus quanto de romanos, de abafar o avanço desses cristãos. Mas não é o que estava no coração de Saulo, só abafar o avanço dos cristãos. O coração de Saulo agora estava disposto a ir com todas as suas forças contra esse grupo que estava surgindo. No coração de Saulo, os seguidores de Jesus seguiam uma heresia, uma deturpação da religião dada por Deus. E por isso que ele emprega com tanto ímpeto um avanço contra essa religião, contra os seguidores dessa religião. Ele não tem um encontro com o Cristo pessoa. Ele começa, o encontro que Paulo tem nesse momento com o cristianismo é com os cristãos. Ele faz uma conta muito simples. A melhor forma de inibir o crescimento do cristianismo é matar os cristãos, né? Assim, eu mato eles, vendo a morte deles, menos gente vai querer segui-los, com menos gente querendo segui-los, menos forças eles têm, até erradicá-los, né? Eu vou eliminando aos poucos, as notícias de que um morreu aqui, o outro morreu lá, vão acabar de vez com o ímpeto e o crescimento desse movimento que está surgindo. O fato é que é o contrário, né? A mensagem do Cristo, que Paulo até aquele momento ainda não conhecia profundamente, a mensagem do Cristo, ao invés de trazer medo da morte, a mensagem do Cristo traz da morte uma esperança. Essa chave que o cristianismo conseguia impregnar no coração de seus seguidores, é que Paulo demorou para entender. Então, matar os cristãos não era só matar os cristãos. Ele estava matando os cristãos, mas no coração dos cristãos eles estavam sendo elevados, eles estavam sendo promovidos e não estavam sendo mortos. Então, Paulo tentava matar para inibir, e os cristãos que se viam mortos se viam gloriados, né? Era uma glória para esses cristãos poderem morrer em nome da causa do Cristo,
que por eles foi mártire e eles também se martirizavam em prol do Cristo. Essa relação de martírio vai até o final da vida de Paulo, e a gente vai falar bastante disso, tá? Mas vamos deixar para as próximas aulas. Mas é muito importante mesmo que você entenda assim. Paulo, aquele negócio não é 8, não é 80, não é preto, não é branco e não é cinza, que ele falou assim, se for para perseguir, é para acabar. Eu não vou perseguir só para segurar eles, eu vou acabar com eles. Então, o coração de Paulo está motivado a acabar. Outro princípio muito importante é que quando você estuda a inteligência bélica dos romanos, os romanos matavam crianças, né? Eles entendiam que quando você quer exterminar um povo, você mata as crianças. Quanto mais crianças você conseguir matar, menos aquele povo vai poder avançar. Então Saulo não tinha medo também de matar crianças não, né? Ele estava mesmo com sangue nos olhos, ele entendia que essa heresia já deveria ter parado antes, e se não pararam, eles estavam assumindo o risco de não parar. Vamos voltar para os nossos slides? Vamos continuar? Vamos para o nosso próximo tópico. Bom, a seita desse Galileu, de Jesus, causava estranheza, né? Porque eles alegavam continuar vivo mesmo se fossem mortos. Então, a ideia de Paulo, que era matar eles, no começo ela dá certo, mas depois que ele começa a entender que para eles morrer era bom, né? Trazia um certo prazer, Paulo fica preocupado. Outra coisa é que quanto mais matavam esses crentes, a seita crescia, e crescia mais rapidamente. E aí vai acontecer um negócio, gente. Aí vai entrar Damasco nessa dança, que é a dança desse crescimento do cristianismo. Saulo entendia que ele era capaz de deter essa seita. E ele recebe, então, poderes legais para agir. Ele volta, então, isso aí é uma história muito legal. Ele volta para o Sinédrio e ele fala assim, olha, nós precisamos deter, os romanos entendem que matar é a melhor forma, então vamos, e eu preciso que vocês me autorizem a fazer isso. Ele consegue uma remissão de pecado, de falhas, dos judeus. Fala, não, você pode matar sim, vai lá, pode matar, porque se essa heresia é tão severa como você está nos dizendo, né, e os fariseus também interpretavam assim, nós vamos com todas as nossas forças eliminar. Então, Saulo recebe de fato carta branca para matar. Essa carta branca traz para ele um sentimento de pureza, e é importante a gente lembrar que cada criança que ele matava, cada homem, cada mulher que ele perseguia em nome da pureza da fé judaica, no coração de Paulo era uma benfeitoria. Muita gente tem dificuldade de entender isso. Ele quanto mais fazia, porque ele entendia que aquilo mais agradava a Deus, né? Mais ele estava agradando a Deus. Então, se a gente descobrisse uma coisa que agradasse a Deus, certamente a gente repete aquilo, a gente mais quer agradar a Deus. E era o que acontecia com Saulo, só que Saulo entendia que matar, perseguir, açoitar, queimar as casas, judiar, fazer maldades, mais isso agradava ao Senhor. E aí ele entra com muita efusividade, porque agora ele está com o Sinédrio, com o Império Romano, todo mundo a favor, e mais o sentimento de que estava fazendo algo que agradasse ao Senhor, né? Vamos lembrar, por exemplo, que o Salmo poderia ser muito mal interpretado nesse caso, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se um judeu do Sinédrio falasse para Paulo, viu Paulo, a alegria do Senhor é a nossa força, ele entendia que matar os cristãos que eram hereges trazia alegria ao Senhor, ele se sentia mais fortalecido a isso. Tá vendo? Então, muito cuidado, porque a gente tem que olhar que há um contexto muito complexo dessas ações do Paulo. Essa motivação do Paulo. Para ele, a motivação era muito pura. A gente consegue olhar como uma motivação errada, mas ele fazia leituras das leis, ele fazia leitura dos profetas totalmente equivocadamente quando ele estava olhando no combate aos cristãos que estavam surgindo aí, como a gente viu nos slides, de forma rápida, mas era avassalador. Gente, quanto mais eles lutavam, mais eles recebiam notícias de comunidades em que o cristianismo estava chegando. Já havia, outro detalhe importante,
a atuação missionária antes de Paulo. Muita gente vai falar assim, Paulo é o pai das missões. Não, o pai da missão da igreja é o Espírito Santo, né? Cumprindo o que estava lá em Atos, ó, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo já estava levando esses cristãos, já estava levando. E Paulo não consegue deter o crescimento dos cristãos, porque não é ele o missionário, era o Espírito Santo. E até mesmo quando Paulo atua como missionário, o crescimento das igrejas não é pelo trabalho do Paulo, é pelo Espírito Santo, que ele mesmo atesta que o Espírito Santo trabalhava, que a excelência não era dele, né? Vamos lá, vamos continuando, vamos para os nossos slides. Já estamos chegando no final dessa primeira aula, hein, gente? Bom, olha mais uma vez o que o Dr. Charles Dodd disse. O jovem Paulo viu nessa perseguição aqui uma vocação que reclamava uma ardente devoção. Ele entendia que perseguir os crentes faria dele um instrumento do Deus de seus pais na destruição dessa heresia pestilenta e blasfema. Eu gosto muito das expressões do Dodd. Pestilenta, né? Era uma peste. Havia muito naquela época essas epidemias, pestes, peste bubônica, né? Peste negra. Em livros de história você vai ver por questões de higiene. Então eles não conseguiam deter quando uma peste se impregnava no povo. E o Dodd coloca essa expressão porque o cristianismo, para os judeus, tinha essa ideia, né? Os judeus viam que o cristianismo era como se fosse uma doença que pegasse. Então, assim, não tem cura, vai até a morte. Nós temos que acabar com isso. Muito legal, gente. Olha, leiam. Depois eu vou falar do livro do Dodd aí nas próximas aulas como indicação dos nossos materiais. Beleza? Vamos continuar nossa aula? Vamos lá para os slides? O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer assim, que ele usou, né, a influência que ele tinha para esmagar os discípulos de Cristo, né? Profundo isso também. Outra expressão de destaque, esmagar. Agora que ele estava com a carta branca do Império Romano e do Sinédrio ao seu favor, o desejo dele era de fato esmagar, né? Então, outra coisa. É importante lembrar que esse esmagado de Saulo não era algo rápido, ele fazia sofrer, ele aplicava, né, torturas, ele queria de fato que essa heresia, ou que o retorno, né, a resposta dele, quando chegasse aos outros da perseguição, fala assim, nossa, realmente ser perseguido por Paulo e pelo Império Romano e principalmente pelos judeus é terrível, né? Então ele queria usar de toda a sua crueldade, esmagar, como é a expressão que o reverendo Hernandes Dias Lopes utiliza, essa expressão esmagar também, né, é algo que era feito lentamente, né? É como alguém que tira, né, o óleo da oliveira, né, o óleo da azeitona, vai esmagando até sair o óleo. Essa é a expressão esmagar em sua plenitude. Então ele esmagava os discípulos, ok? Bom, depois que vimos aí as duas posições de Charles Dodd e do Hernandes Dias Lopes, a gente pode ver que nós temos aí então um Paulo muito determinado e com um impulso muito maléfico, né? Havia uma maldade enrustida numa fé. E cuidado, viu, gente? Isso tem até hoje. Tem gente que sobrepõe, reveste a sua maldade de fé. São pessoas de coração mau e que utilizam da religião, né, e da fé cristã ou da sua religião como uma barreira, como alguma coisa que tampe, que esconda esse lado ruim. Não é difícil a gente olhar para as nossas igrejas e ver pessoas ruins, de coração ruim, pessoas que não sabem perdoar, pessoas que não sabem amar, aquelas pessoas que toda vez eles são um ponto contra, eles são sempre os desfavoráveis, eles são sempre os das discussões, e isso de fato não é nada legal. Nenhuma religião deve conduzir um homem impregnado de maldade e escondê-lo no bojo da sua fé. Então, a fé, ela é pura, ela é boa, ela deve ser assim. E a maldade do coração de Paulo só estava vestida,
transvertida, né? Transvestida numa religião. Só isso, mas isso acontece até hoje. Ok? Vamos continuar? Vamos para o próximo slide então. Bom, um perseguidor cruel, aí vamos falar, ele ainda não tinha encontrado com Jesus, viu gente? Bom, Paulo foi carrasco na morte de crianças cujo os pais eram cristãos. Gente, volta aqui para mim. Quando a gente olha hoje nos noticiários, guerras, a gente olha e fala assim, por que atingem as crianças, né? São inocentes, eles não têm a ver com as crises, com os problemas, né? E de fato, é muita maldade numa guerra, ainda mais numa guerra, como a gente disse, transvestida de religiosa, atingir crianças. E Paulo era isso, ele não tinha medo de matar crianças. Só que essa crueldade que ele tinha, esse requinte de crueldade, vai perseguir muito ele. Né? Por isso que ele vai falar assim, olha, dos discípulos eu sou o menor, porque eu já fui perseguidor. A memória do Paulo sempre vai lembrá-lo dessas torturas. E imagino eu que principalmente com os inocentes que eram as crianças. Muita gente vai falar assim, olha, ele tem o espinho de Paulo pode ser algo vinculado à sexualidade, o espinho de Paulo pode ser algo vinculado ao seu temperamento sanguíneo, o espinho de Paulo pode ser algo vinculado a um pecado. Sim, a gente vai falar desse espinho em outras aulas, mas gente, honestamente que ter torturado crianças pode ter sido de fato um espinho que ficou latejando na mente de Paulo por muitos e muitos anos. Vamos para os nossos slides então, gente? Vamos lá. Ó, esse perseguidor, ele ainda assistia com prazer elevado e demasiadamente enfurecido à morte de homens e mulheres. Ele não só matava, gente. Não, ele não só matava. Ele tinha prazer. Ele queria aquilo. Havia uma gana na morte daqueles hereges para ele. Os cristãos, naquele momento, comparados a hereges. Havia um prazer de acabar. Um prazer de arrebentar. E, assim, ver sangue. Tanto é que uma das torturas que Paulo mais praticava era a de queimar vivo. Para ouvir os gritos, para ver os gemidos, para ver as expressões de dor, para ver o corpo se contorcer. Esse é o Saulo, gente, antes de passar por Damasco. Ele é um assassino. Ele é mau mesmo. Dentre tantas atrocidades que nós já tivemos aqui no Brasil, né? O bandido da luz vermelha, maníaco do parque, que a gente olhou e fica assim, aterrorizado com aquilo que a gente viu, das coisas que fizeram. Paulo ainda fez muito mais. E é muito difícil porque olhar a conversão desse tipo de homem é complicado. É muito complicado, porque como que eles iriam receber a conversão de Paulo? Isso vai ser um problema lá na frente. Porque nós temos um homem que açoita, que bate, que queima, que mata crianças. Olha, e a gente precisa fazer esse desenho para compreender bem Saulo. É esse homem. Ele é inteligente. Gente, ele é muito inteligente. Até ele mesmo vai dizer assim, que depois que ele sai da escola de Gamaliel, ele é o melhor, o maior. Ele não tem medo, porque de fato havia uma diferença muito grande dele para qualquer um outro judeu que tivesse passado por ali. Mas, gente, ele era um assassino. O coração dele era muito mau. Muito mau. Por isso que o próprio Deus vai dizer para ele, olha, na verdade, a minha graça é que te basta, porque você é muito mau. Ele era mau. A maldade estava no coração de Saulo. Isso inevitavelmente, antes da conversão, nós não temos um homem nem relativamente bom. Nós temos um homem mau. Muito inteligente, muito sábio, muito perspicaz, de uma família rica, mas mau. Mau em essência. E a oportunidade de perseguir os cristãos só revelou a profundidade da maldade desse Paulo. Mas lembre-se
Ele é 8 ou 80, ele é preto ou branco, ele não é cinza. O mesmo grau de maldade que ele usufrui antes da sua conversão é a profundidade da entrega também dele depois. Mas vamos continuar. Bom, esse Saulo aí, então queimava a casa dos cristãos, os usava em chamas como postes na iluminação das cidades e os torturava com açoites amarrados em cavalos arábicos. Essa tortura, olha aqui para mim. Essa tortura do Saulo era muito curiosa e eu quis muito trazer ela aqui. Ele prendia os cristãos, amarrava eles pelos pés em um cavalo, pegava esse cavalo e ferroava ele com ferro quente, né? O ferro ficava na brasa, ferroava o cavalo para o cavalo sair correndo. Aquele cristão amarrado pelos pés ia batendo a sua cabeça nas pedras do deserto e ele era esfolado vivo. Os relatos dizem que, por vezes, quando encontravam os cavalos, estavam apenas os tornozelos nas cordas. Foi desfazendo o corpo todo, né? Ali, batendo aquelas pedras e ralando o corpo todo. Ele queimava as pessoas em poste. Por quê? Porque naquela época, à noite, ninguém saía de casa, porque não tinha iluminação. Então ele fazia uma rua, colocava os cristãos em postes, um de frente para o outro, embanhava eles em óleo e colocava eles para queimar. No começo, vocês imaginem isso, os gritos, né, de pessoas queimando, né? Agora os cristãos queimavam ainda glorificando ao Senhor, mas queimavam. E depois à noite você andar pela rua que está ali iluminada por um corpo que está queimando, né, um corpo vivo, um crente que foi queimado vivo ali só para iluminar a cidade por uma noite. E ele já iluminava quando quase ninguém saía, né? Então, olha, é uma tortura bem cruel. Ele queimava, ele pegava os cristãos, tirava, a maioria de nós já sabe, tirava os cristãos da sua casa, os açoitava, deixava nus em ruas, né, de forma pública, acusava eles das suas heresias por seguir a Jesus, queimava sua casa, tirava seus pertences, sua roupa, deixavam eles nus, homens, mulheres e crianças, simplesmente por seguirem a Cristo. Eu não sei, quer dizer, eu sei que boa parte dos nossos cristãos de hoje não aguentariam passar por essa perseguição, não aguentariam não, mas muitos cristãos passaram, e passaram aí sobre a mão do Paulo, inclusive. Vamos lá? Vamos para os nossos slides? Vamos ler então Atos 26, do 9 a 13. Aqui é um relato do próprio Paulo, né? Olha só o que Paulo diz. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia praticar muitos atos, essas torturas aí. E que também fiz em Jerusalém. Ou seja, ele torturou crentes em Jerusalém, depois que ele se converte, ele volta para Jerusalém. O negócio é doido, gente. Olha a reputação dele. Havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, até as cidades estranhas o persegui. É bem provável que esse termo cidades estranhas está se referindo a Damasco, né? Que não era uma cidade muito conhecida, mas Damasco tornou-se uma rota de fuga dos cristãos. Então Paulo vai até Damasco para perseguir os cristãos. Você vai ver isso daqui a pouco nos nossos slides. Então, mas eu quero que a gente... Vamos voltar aí para os slides só para você olhar alguns detalhes. Olha só. O primeiro é que Paulo deixa claro que ele... eu imaginando que contra o nome de Jesus o Nazareno, eu deveria praticar muitos atos. Ele deixa claro que ele imaginava, que após a conversão, ele tem uma outra determinação, há uma mudança de chave. Então ele fala, olha, lá eu achava que eu estava certo, imaginava que eu estava certo, e agora eu vejo que eu não estou, né? Jerusalém, o problema que dele fazer isso em Jerusalém, porque depois ele tem que voltar para Jerusalém, e Jerusalém é a capital do cristianismo, né? Posteriormente, até nos dias do próprio Paulo, né? E obrigava os cristãos a blasfemar. E olha, o que ele faz pelos cristãos, depois ele passou, né? Ele foi preso, né? Quando ele colocou encerrei muitos nas prisões, e
Ele recebeu votos contra ele mesmo, isso aí vai acontecer lá no final da vida dele, quando ele vai ser guilhotinado, né? Ele foi castigado, inclusive em sinagogas também, teve que fugir de um cesto, né? Antes de sua ida para Jerusalém aí, porque queriam pegar ele. Ele obrigou crentes a blasfemar, ele também foi conduzido a isso, mas não blasfemou, né? E ele agiu enfurecido demasiadamente, mas também recebeu, quando cristão também, uma perseguição demasiado enfurecida contra ele. E por falar de cidades estranhas, ele foi a cidades estranhas para perseguir os crentes, mas é em cidades estranhas também que ele vai também implantar, né, sua obra missionária. Bom, gente, agora, nesse momento, a gente vai falar dessa ida, então, a Damasco, né? Por que ele foi para Damasco? É isso que a gente vai descobrir agora. E há uma especificidade em ser Damasco o lugar da conversão. Você vai descobrir isso agora, tá ok? Vamos lá para o nosso slide? A ida a Damasco. Saulo está indo a Damasco escoltado por soldados. Ele estava motivado a prender cristãos, a torturar e prender cristãos na cidade de Damasco. Damasco era a capital da Síria. Era uma cidade muito grande, né? Saul desejava prender esses cristãos. Lá em Damasco ele não mataria, tá, gente? Lá em Damasco ele não mataria os cristãos. Olha aqui para mim. Então, Damasco, de uma forma especial, ele não quer matar ninguém lá. Ele quer passar em Damasco e prender aqueles cristãos. O que estava acontecendo? Damasco, ela está a 160 quilômetros, se eu não me engano, pois a gente vai ver também aqui nas nossas aulas, de Jerusalém. Está relativamente perto, né? Diante das distâncias que nós tínhamos naquele período histórico. Ele quer pegar os crentes em Damasco e matar em Jerusalém. Olha a crueldade. Eu só quero que você tente imaginar o que ele faria com esses cristãos que andariam 160 quilômetros a pé, homens, mulheres e crianças. A frieza de fazer eles andarem, só de fazer andar já era ruim. Provavelmente eles os açoitariam no caminho e levariam a Jerusalém. E olha aí para o slide. Saul desejava executar os cristãos em Jerusalém no mesmo lugar em que os cristãos afirmavam que Jesus havia ressuscitado. Percebeu o requinte de crueldade? Eu vou fazer eles, eu vou prender eles, eu vou açoitar eles, eu vou torturar eles por 160 quilômetros andando a pé, e eu vou querer matar eles especificamente ali, para deixar um recado, que eles vão morrer onde Jesus ressuscitou. Eles vão morrer no lugar onde eles mais creem que a heresia deles está fundamentada, que é a vida pós-morte, né? Essa relação de vida após morte, que também o evangelho, os escritos de Paulo vão lembrar muito um cristianismo pós-morte por causa disso, porque ele perseguiu o cristianismo que dava vida pós-morte, né? Então, olha só, quanta crueldade, gente. Esse cara era mal mesmo. Vamos continuar. Bom, Charles Swindoll, né? Charles Swindoll também, biblista, tem uma bíblia de estudos, vários livros publicados. Ele diz assim, a raiva de Saulo, né? Sua raiva se intensificara, cegando-o ao ponto de perder o controle. Cegando quase que inteiramente. Essa fúria sanguinária e ódio mortal eram determinantes em sua ida a Damasco. O Charles Swindoll está dizendo agora, e eu peguei esse gancho do Charles Swindoll sobre cegueira. Ele está dizendo assim, que ele está tão motivado, ele está no ápice da sua maldade. Se a gente já entendeu que ele era mal, ruim antes, agora ele está no ápice da sua maldade. E é no ápice da sua maldade que ele fica cego. Repare, quando a gente fica nervoso, a gente praticamente cega. A gente não vê nada em volta, a gente vai, toma as atitudes e depois a gente vê o que a gente fez. Saulo tem tanta raiva, e Charles Swindoll dá essa sacada, que ele está cego. Você lembrou o que vai acontecer com ele no caminho de Damasco? Você é inteligente, já está vendo, já está... Ele estava cego de raiva. Agora ele vai ter que passar por uma segunda cegueira. Quer ver? Vamos lá. Como eu disse, Damasco está a 160 quilômetros de Jerusalém. Saulo os cristãos andar esse percurso a pé, sofrendo açoites no caminho. É muita maldade.
Os judeus cristãos haviam fugido da perseguição e estavam indo a Damasco. Flávio Joséfo estipula que o número era de quase 10 mil e Saulo sabia disso. E ele vai a esse refúgio eliminar a possibilidade de fuga implacável da perseguição. Olha para mim. O que o Flávio Joséfo está dizendo é assim, olha, mais de 10 mil, quase 10 mil pessoas estavam lá. Damasco era uma boa rota de fuga. Saulo sabia disso. Falava, não, eles estão se escondendo em Damasco? Então é em Damasco que eu vou pegar eles. É lá que eu vou arrebentar com eles. O detalhe é que em Damasco, o que estava na agenda de Deus não era o encontro de Saulo com os cristãos. Era o encontro de Deus com Saulo. Saulo não estava indo lá à sua própria vontade. Ele estava indo lá porque Deus já havia predestinado esse destino a Saulo. Ele deveria passar por lá. Ele deveria ir a Damasco, porque lá era o lugar do encontro dele com Deus. Damasco era o Peniel que Saulo precisava encontrar com Deus. E é ali que ele vai ter. Ele vai cego de raiva e sai cego de fé. É isso aí, a gente chegou ao final da aula de hoje, essa primeira aula. Eu espero que você tenha compreendido todo esse contexto na formação de Saulo. A maldade, a formação intelectual, a ida a Gamaliel, a família. Isso aí é muito importante para a gente entender que agora, na aula 2, onde o nosso tema é a experiência da conversão, como que esses elementos precisam ser todos eles trabalhados na conversão de Saulo. De fato que nenhum aspecto desse que a gente falou aqui durante a aula, nenhum tema ou elemento aqui está fora do controle de Deus. Toda a formação intelectual, essas maldades que ele implementou, ou essa perseguição que ele emplacou contra os cristãos, estava tudo sob o controle de Deus. Tanto para esses cristãos perseguidos que alcançaram seu lugar na glória, tanto agora para o encontro que esse Saulo vai ter em Damasco. Lembre-se, nós estamos terminando a aula de hoje com um homem cego de raiva. E nós vamos começar a próxima aula com um homem cego pela fé. Porque o próprio Cristo vai o cegar. É em Damasco que a história começa a mudar para esse personagem. É em Damasco que o homem mau vai ser derrotado, vai ser derrubado. Ele vai levar o seu tombo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixe as suas anotações. Você pode mandar lá para nós as suas dúvidas e nós vamos tentar responder a todas elas. Desde já eu agradeço você ter ficado até o final. Mais uma vez agradeço pela aquisição do curso e vista-se. Quando for ler qualquer texto do apóstolo Paulo, lembre-se de tudo isso que a gente falou, dessa conjuntura que formou Paulo. Eu falo isso principalmente porque a gente, sempre que lê Paulo, já lê um homem convertido, bonzinho, amoroso, amável, afável. Nada disso. Nós temos um homem mau, né? E o próprio Paulo passa a vida toda lutando contra essa maldade. Mas tudo isso a gente vai ver mais nas nossas aulas, nas hermenêuticas que vamos fazer. Agora a gente vai mergulhar em alguns textos bíblicos que são maravilhosos, tá bom? Um abraço do professor Felipe e espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Te vejo na próxima aula. E agora reflita sobre a maldade que coabitou em Paulo antes de Damasco. Até a próxima, pessoal!